Esse programa será um programa especial sobre os campeões estaduais, sobre aqueles times resistentes que fizeram uma campanha honrosa, mas foram eliminados, e também não podemos esquecer daqueles times tradicionais que foram rebaixados, mas que têm nosso total respeito. Bom, antes de falar dos campeões estaduais, queria fazer uma defesa aos campeonatos estaduais que muita gente critica, muita gente da mídia atual, muito torcedor, não só mídia, mas torcedor também, cada vez mais querendo o fim dos estaduais e que o seu time só jogue o campeonato importante, digamos assim. E na trajetória do futebol brasileiro, podemos notar, historicamente, que o futebol estadual teve muita importância, tem muita importância. Digamos assim, é um campeonato resistente e também um formato de campeonato dos mais antigos do Brasil. O campeonato estadual, ele além de promover a festa que promove, dos clássicos que tem, ele também é a sobrevivência dos times ditos pequenos, dos times que não têm o apoio da mídia, dos times da cidade, dos times do bairro, dos times daquele torcedor que acompanha o jogo no estádio e não paga pay-per-view ou paga camarote para ver uma vez o time jogar e sair reclamando do sinal do Wi-Fi. O estadual é uma forma de resistência desses times existirem e resistirem. E aproveitando o momento, vamos exaltar os campeões, a começar pelo estado do Maranhão. O Imperatriz, ele desbancou o favoritíssimo Sampaio Corrêa, que está na Série B e vem representando o futebol maranhense nas divisões principais, digamos assim, do Brasil. É um excelente time do Sampaio Corrêa, mas o Imperatriz foi valente. O Cavalo de Aço, como é conhecido, ele desbancou o favoritismo do Sampaio Corrêa e foi campeão. E agora o Rio Grande do Norte. Tivemos o clássico entre ABC e América. O ABC é o maior campeão, potiguar, mas o América levou. O mesmo América na terceira e o ABC na segunda, o América foi campeão potiguar. Então parabéns ao América, ao grande América de Natal. Depois de 12 anos, o Gama finalmente voltou a ser campeão do Campeonato Brasiliense, campeão candango. Gama, um time tradicionalíssimo. O Gama que já desbancou a CBF e a Globo. O Gama é campeão e vai voltar a jogar a Série D. Parabéns ao Gama pelo título conquistado. E o Mato Grosso do Sul tem seu representante campeão, que é o Comercial. O Comercial que já foi treinado pelo professor Roberto Belangeiro. O Comercial é campeão sul-mato-grossense de 2015. Agora o Campeonato Paulista, um duelo de dois gigantes do futebol brasileiro e mundial, Palmeiras e Santos. E esse embate entre Palmeiras e Santos não acontecia desde 1959. E naquela oportunidade o Palmeiras foi o campeão paulista. Em 2015, o Santos levou a melhor, consolidando essa sequência de finais que o Santos vem disputando nos últimos campeonatos paulistas. Perdeu o ano passado para o Ituano, mas está sempre na final e a maioria das vezes conquistando o título. E fazendo um adendo honroso para os times do interior, eu destaco o Botafogo de Ribeirão Preto, que chegou até as quartas de final. Além do Botafogo de Ribeirão Preto, o 15 de Piracicaba também chegou até as quartas de final. Então esses times que são a resistência do futebol, são a resistência do interior, eles merecem todo o nosso respeito. E a nota triste no Campeonato Paulista fica por conta do rebaixamento da Portuguesa, tradicionalíssima Portuguesa. O futebol precisa da Portuguesa forte. E que amarga mais um rebaixamento no futebol, além da Portuguesa, o Marília, fortíssimo Marília, do interior, que esse ano foi pífio, foi muito fraco, conquistou apenas 2 pontos. E a gente torce para ver um Marília forte, para ver um Marília brigando por título, para ver um Marília nas divisões nacionais, como até pouco tempo atrás estava na Série B e quase subiu para a Série A. E o Bragantino também, Bragantino rebaixado, Bragantino campeão paulista de 90, Bragantino vice-campeão brasileiro de 91, Bragantino campeão brasileiro da Série B e da Série C. O Bragantino é uma força do interior. E o Bragantino foi rebaixado esse ano. Há muito tempo o Bragantino não era rebaixado. E infelizmente acabou caindo em 2015. Então a gente torce por uma volta triunfal desses 3 times e de outros que perduram nas divisões inferiores do estado de São Paulo. Obviamente não poderíamos deixar de falar com entusiasmo do campeão pernambucano de 2015, que é o querido, o maravilhoso Santa Cruz, de sua torcida fiel, de sua torcida poética. O Santa Cruz é campeão pernambucano de 2015. Respeito fica pelo Sport, que não chegou à final, e o Náutico também. Mas acima de tudo, o nosso respeito muito grande ao querido América,
que não foi rebaixado, conseguiu a permanência na principal divisão do Campeonato Pernambucano, que é a primeira divisão, e também conseguiu assegurar a sua sede, seu principal patrimônio, patrimônio histórico, patrimônio cultural. O América, ele não conquistou um título de futebol, mas conquistou um título simbólico, que é permanecer na primeira divisão, resistir ao futebol gourmet, ao futebol negócio. Então parabéns ao América e parabéns ao Santa Cruz também. E esse eu vou falar com um pouco mais de alegria, porque o que vem passando o Remo nos últimos anos não é condizente à grandeza do Remo. O Remo há pouco tempo atrás ficou até sem divisão, mas o Remo não merece isso. O Remo merece estar na principal divisão do campeonato nacional. Não só o Remo como o Paysandu, mas o Remo foi o campeão paraense de futebol, mas também foi o campeão moral, porque ele conseguiu dar a volta por cima dessa crise financeira assombrosa. O Remo merece todo o apoio da nação brasileira, acima de tudo. O Paysandu é um time honrado, é um time honroso, conseguiu grandes feitos, é o único time do norte a disputar uma Libertadores. Ganhou do Boca em La Bombonera, coisa que quase nenhum brasileiro conseguiu até hoje. Mas hoje é o Remo que merece o nosso total apoio, merece todos os méritos. Parabéns ao Remo pelo título. Parabéns ao Paysandu também. E eu faço um voto aqui da querida Tuna Luso, que volte a figurar na principal divisão do Campeonato Paraense e volte a disputar campeonatos nacionais. E o fantasma assombrou o Coritiba. O Operário, pela primeira vez, campeão paranaense. Um time do interior escrevendo o seu nome na história. Parabéns ao grande Operário. Parabéns à sua torcida. O Ceará é o grande campeão da Copa do Nordeste. Mas o campeão cearense de 2015 é o grande Fortaleza. Fortaleza voltou a ser campeão com a torcida maravilhosa que tem, quebrou um pequeno jejum e reafirmou sua grandeza no estado do Ceará. Parabéns ao Fortaleza. E só um pequeno adendo, o Mais 5 Minutos é totalmente favorável e apoia o Ferroviária do Ceará, que passa por um momento difícil, um time de tradição, um clube com uma história muito bonita, um grande do Ceará, e nós aqui estamos torcendo pela reestruturação e a volta triunfal do grande Ferroviária do Ceará. Glória do desporto nacional, ó Internacional. O Internacional é pentacampeão consecutivo do Campeonato Gaúcho. O Inter desbancou mais uma vez o Grêmio e conquistou o Campeonato Gaúcho. Parabéns ao Inter. O nosso adendo fica por conta do Chavante e do Juventude, que foram guerreiros, que foram desbravadores, que chegaram até a semifinal do Campeonato Gaúcho. E a nota triste fica por conta do Caxias, um time tradicionalíssimo do futebol gaúcho, um time tradicional de Caxias, acabou sendo rebaixado e vai amargurar a Série B do Gauchão de 2016. Mas isso não apaga a sua história gloriosa do futebol. Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador, campeão pela 43ª vez do Campeonato Mineiro. Parabéns ao Galão da Massa. E parabéns à Caldense guerreira, resistente, que chegou à final com a melhor campanha. E a nota triste fica por conta do Democrata, o querido Democrata de Governador Valadares, que acabou sendo rebaixado. O representante do Centro-Oeste na Série A do Campeonato Brasileiro é campeão goiano. O Goiás é o grande campeão do Campeonato Goiano. Mais uma vez o Goiás pintando a cidade e o estado de Goiás de verde, mas tem a parte vermelha. O Vila Nova voltou à Série A do Campeonato Goiano. Série A que nunca deveria ter saído. Campeonato Baiano. Acho que o Bahia proporcionou o maior feito dos estaduais de 2015. Essa virada histórica e, digamos assim, heróica para cima do Vitória da Conquista. O primeiro jogo tinha sido 3-0 pro Vitória da Conquista. O resultado era muito difícil de reverter. E o Bahia conseguiu reverter e duplicar ainda. Foi 6-0. E o Bahia, bora Bahia! Mais uma vez campeão baiano. Tua imensa torcida bem feliz. Essa é a torcida do Vasco no ano de 2015. Título que não ocorria desde 2003. Mas isso nunca desmereceu o Vasco. A grandeza do Vasco é infinita. E o campeão voltou. O Vasco é campeão carioca. Nosso máximo respeito ao Bangu, que se manteve na Série A, na elite do Campeonato Carioca. E que o Olaria, e que o América, e que a Portuguesa e o Americano do Rio de Janeiro subam para a elite do futebol. Porque esses times eles são tradicionais, eles merecem estar na Série A, na principal divisão do Campeonato Carioca. E não essas porcarias de Audax e times de empresário que você encontra por aí. Santa Catarina tem meu maior respeito. O futebol de Santa Catarina vem crescendo cada vez mais, colocando representantes na Série A, na principal divisão do Campeonato Brasileiro. E o campeão catarinense é o Joinville, campeão jogado no campo, conquistado o título no campo.
E para nós é isso que importa. E como a equipe do Mais 5 Minutos é de São Paulo, não poderemos deixar de prestigiar o futebol da Série A2, segunda divisão do Campeonato Paulista, que terminou esse fim de semana também com o título da grande Ferroviária de Araraquara, voltando à elite do futebol paulista após 19 anos. E esses 19 anos ela fez muita falta. Ela não deveria ter saído jamais da elite do futebol paulista. Mas ela voltou. E tomara que é para ficar para todo sempre. Outro time voltando à elite do futebol paulista é o Novo Horizontino. Vice-campeão paulista de 1990, o Novo Horizontino está de volta. Isso me deixou profundamente feliz em ver o Novo Horizontino de novo, disputando contra os grandes clubes, contra os tradicionais clubes. Outro que voltou à elite do futebol paulista foi o Oeste. O Oeste de Itápolis e voltou com força. A cidade de Itápolis está de parabéns, que é uma das únicas cidades que abraça o time, que apoia o time. E parabéns pela volta do Oeste à principal divisão do Campeonato Paulista. E o último acesso foi conquistado pelo Água Santa. Então parabéns aos 4 novos representantes na Série A1 do Campeonato Paulista. A nota triste fica por conta do rebaixamento do querido Comercial de Ribeirão Preto. Tradicionalíssimo time do interior, fazia o clássico Come Fogo com Botafogo. Então um time de tradição desse não merece estar na terceira divisão do Campeonato Paulista. Tomara que suba logo. O outro rebaixamento foi a Matonense, a querida Matonense, que vinha de 2 acessos consecutivos. E até no começo do Campeonato Paulista da Série A2, estava brigando pelo acesso. Depois entrou numa sequência de derrota e não conseguiu subir mais. E infelizmente a Matonense caiu. Outro rebaixamento foi do Catanduvense, time de tradição também. Pelo menos uma nota feliz, o Guaratinguetá é rebaixado, time de empresa. E nossa força aqui pelos times tradicionais que permanecem na segunda divisão do Paulista, mas que nunca deveriam ter ido para a segunda divisão, que é o caso do Guarani, o caso do Rio Branco também, União Barbarense, o São Caetano também, o Santo André permaneceram e não deveriam estar nem na Série A2, deveriam estar na Série A1 e brigando em divisões nacionais também. Nós acreditamos na volta triunfal desses times tradicionais que fizeram alegria e fazem a alegria de sua torcida. Força! E nós, aqui loucos que somos, sonhamos com o Campeonato Paulista com mais de 100 times na primeira divisão, ou seja, 100 divisões, é uma divisão só. E é um sonho louco, é um sonho impossível, mas é um sonho. Então, torcedor brasileiro, torcedor de cada estado, futebol é alegria, futebol é festa, futebol é arte e futebol é poesia. E falando em poesia, esse semestre de 2015, nosso querido mestre Antônio Abujamra nos deixou, mas também deixou um legado. Então nós terminamos esse programa dedicado em memória desse mestre, desse monstro sagrado da cultura do Brasil, da cultura do teatro. Então terminamos com uma homenagem poética a Antônio Abujamra. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é não entender quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Eu não cultivo conexões com o real. Para mim, poderoso não é aquele que descobre o ouro. Poderoso para mim é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Eu fiquei emocionado, eu chorei. Eu sou fraco para elogios.